Bem-vindos ao canal Geopolítica com JR. Essa semana me chamou a atenção a matéria que eu vi no jornal É o País, mas saiu também em outras fontes de notícias. Foi exatamente no dia 25 de junho próximo agora, de 2019. Qual foi essa matéria, né? Essa matéria trata da questão de três herdeiros: Soros, os homens mais ricos do mundo, a herdeira da Disney e o cofundador do Facebook, como vocês estão vendo aí na própria capa da matéria aí. Eles pedem para pagar mais impostos. A princípio, essa notícia nos deixa, principalmente a gente que é brasileiro, né, nos deixa até estarrecido. Por que que esses caras ricos, eles pedem para pagar mais impostos ainda? Logo nos Estados Unidos, que é um dos berços do capitalismo, né, o líder dos países capitalistas, os ricos pedindo para pagar mais impostos. Como assim? Se no Brasil ninguém quer pagar imposto. Dito isso, essa matéria que saiu esses dias era uma matéria nova, mas que já transmite a ideia da elite americana desde o princípio da formação do seu país. Nós sabemos que o Brasil e os Estados Unidos passaram por dois tipos diferentes de colonização, né? O Brasil foi um tipo de colônia de exploração, junto com o restante da América Latina e boa parte do mundo, e todos esses países, sem exceção, são hoje os países que nós chamamos de países subdesenvolvidos. E alguns países nós sabemos que sofreram outro tipo de colonização, né? Que é a chamada colonização de povoamento. E os Estados Unidos é um grande exemplo aí desse tipo de colonização. Inclusive dentro do seu próprio território, eles passaram por um dilema, porque enquanto as colônias do sul eram de exploração, as do norte, as colônias americanas do norte eram uma colônia de povoamento, e chegou um determinado momento em sua história que inevitavelmente houve uma ruptura e eles partiram para a guerra para definir o destino político, econômico americano. Como o norte ganhou, né, partindo do princípio de colônias de povoamento, as suas ideias permaneceram aí majoritárias no contexto da história americana. Então, dito tudo isso aí, essa matéria mostra algo que é normal dos Estados Unidos e em muitos países desenvolvidos desde o início. A intenção deles sempre foram desenvolver seus países, sempre foram fazer com que essas colônias progredissem, fossem para frente, se desenvolvessem, diferentemente do pensamento nosso aqui brasileiro, né? A elite que veio para o Brasil e que se formou aqui, ela é totalmente antipovo. Tanto é que quando começa a enriquecer e se tornarem milionários ou bilionários, inevitavelmente quase todos vão morar no exterior. E quase todos não fazem nada para a melhoria do seu país, nada. Acham que já o emprego que geram em suas, os que têm indústria ainda de comércio, né, já é suficientemente, já é mais do que suficiente, já é mais do que a sua parte que é feita, né, para o desenvolvimento do país. Aí você veja que nós temos essa outra matéria que eu trouxe aqui, ela é mais antiga, de 2017. Aqui você já mostra uma junção de mais de 400 bilionários americanos. Fizeram uma carta para Trump pedindo para ele não reduzir mais os impostos. Isso aqui chega a dar um nó na cabeça, né, da mediocridade da elite brasileira, porque você veja outra coisa, que essas matérias, quase todas elas são de jornais internacionais, né? Porque isso aqui você não vai ver também com frequência numa Globo, nem eles debatendo, fazendo aquelas mesas redondas que fazem lá na Globo News para discutir sobre isso aí o dia inteiro. Nem Globo, nem Bandeirantes, nem SBT, nenhuma rede aí de televisão da oligarquia brasileira vai promover um debate desse. Nenhuma, né? Então você veja que essa luta, né, da própria elite americana em desenvolver e melhorar o país, ela é antiga. Eu vou mostrar aqui que ela é mais antiga ainda.
né? Aqui é continuando a matéria, onde mostra aí a questão desses milionários aí, né, que pediram para Trump não reduzir mais impostos. Por que eles fazem isso aí? Porque os Estados Unidos, apesar de ser um país rico e desenvolvido, todos nós sabemos disso, é um país que também passa por várias dificuldades. Justamente porque no último século para cá, ele vem diminuindo os impostos. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos já chegou a se pagar lá mais de 90% de imposto de renda. Mais de 90% de imposto. Vamos fazer esse outro exemplo aqui, né? Os Estados Unidos, o cara ganha lá seus 2 milhões, ele chegou a ter que devolver quase 1 milhão. Por quê? Porque foi um momento em que os Estados Unidos estavam passando por uma grave crise e eles aumentaram as taxas dos impostos. Foi da elite, foi do povo, não foi do povo não, foi da elite, né? Então você veja aí, os milionários e os bilionários americanos, eles sabem mais do que ninguém que os Estados Unidos também passa por diversas dificuldades. Aqui eu trouxe algumas matérias para mostrar isso aí a vocês, que muitas vezes também a gente acha que os Estados Unidos é somente um paraíso no mundo, e não é bem assim, não condiz com os fatos, não condiz com a realidade americana, né? Existe pobreza também, não nos níveis do Brasil, mas existe pobreza assim americana, vem aumentando nos últimos anos. A concentração de renda vem aumentando nos Estados Unidos também nos últimos anos. E o resultado está aí, ó. Milhares de universitários nos Estados Unidos passam fome e não têm onde dormir, revela a pesquisa. Esses mesmos universitários, depois que formados, a maioria não tem nem como pagar a dívida para poderem se formar. Vão ter que passar o resto da vida devendo seus próprios estudos, como nunca houve na história dos Estados Unidos um índice tão alto assim de americanos nessa situação. E aqui é só para citar mais um outro problema americano grave também, que eu até compartilhei um vídeo aqui, que eu vou ver se eu coloco ele na descrição final aí novamente. Aqui, ó, da BBC, lógico, né? Aumento do número de sem-teto nos Estados Unidos. Uma matéria de outubro de 2018. Veja que não é nem tão velho assim. Então o que é que acontece aí? Acontece que nos Estados Unidos existem problemas sim. A elite americana sabe disso, sabe da sua importância em contribuir para que eles possam se desenvolver como país, como nação, e uma nação mais justa, né? E toda essa história que eu te mostrei agora não vem só desses bilionários recentes, como alguns gostam de chamar até Soros de comunista, de progressista, mas na verdade isso é uma política americana de sua elite desde sempre, como eu falei no início, desde a época da formação dos Estados Unidos, desde a época que foram colônias de povoamento. Observe esse senhor aí e essa imagem, eu acredito que a maioria não conhece, mas esse senhor aí é um grande empresário americano, revolucionou a indústria e os modos de produção mundiais, né? É um ícone do capitalismo. Esse senhor aí é o criador da Ford, a Ford Company. A Ford, que tem fábricas aqui no Brasil, todo mundo conhece, no Brasil e no mundo inteiro, né? É estudado nos livros de economia, nos livros de história, nos livros de geografia, nos livros de sociologia. Ele é sempre citado porque ele revolucionou o modo de produzir. Aí você veja que Ford é um ícone não só da indústria e do capitalismo americano, como da própria elite americana, em querer progredir também para o bem comum. Veja que Ford aqui, veja esse trecho aqui, que eu cliquei e selecionei aqui de uma pesquisa que eu fiz e colei aqui para a gente ler e analisar, né? Ford maravilhou o mundo no dia 5 de janeiro de 1914, oferecendo o pagamento aos seus empregados de $5 por dia.
o que mais do que duplicou o salário da maioria dos seus trabalhadores. Você está entendendo? Ele pagou, quando ninguém pagava, o dobro do salário mínimo americano na época, né? Vamos continuar. Essa decisão foi extremamente rentável. No lugar da constante rotatividade de empregos, os melhores mecânicos de Detroit fluíram para a Ford, trazendo o seu capital humano e sua habilidade, aumentando a produtividade e reduzindo os custos de preparação. Ford designou a sua decisão de salário de motivação. Ford designou essa sua decisão de salário de motivação, o que vai culminar depois no salário mínimo, né? Então veja que a elite americana ela é diferente, ela é diferenciada. Aí é muito fácil você estar aqui no Brasil e ser contra o sindicato, com a elite nossa totalmente escravocrata. Veja que nos Estados Unidos, com a elite dessa, você chega até nem precisar realmente de sindicato. Como é que você vai precisar de sindicato? Onde eles mesmos lá entram em acordo e pressionam o próprio governo, como o Ford pressionou depois da crise de 29, para aumentar as despesas do Estado, para aumentar o salário mínimo. E quando o governo fez isso, logo o país saiu da crise de 29, que foi a maior crise da história do capitalismo, né? Então veja que quem tem um empresário desse, quem tem uma elite dessa, um representante desse da elite americana em um país como os Estados Unidos, realmente você não chega nem a precisar de sindicato. Para que sindicato? Se eles tomam as decisões onde melhorar a vida dos trabalhadores antes mesmo das demandas dos próprios trabalhadores. Agora compare com o Brasil, né? Quando a gente vem para o Brasil, o que é que a elite nossa, representado pelo tal mercado, faz? Aqui você vê. É só outra matéria aí, o que é que nossa elite faz, né? Olha lá, mercado já pressiona pelo fim da valorização do salário mínimo. Lula, quando ganhou para presidente da República, ele instituiu por lei, conseguiu botar por lei, para se aumentar o salário mínimo de acordo com a inflação e do crescimento econômico do PIB do Brasil. Ele conseguiu implementar isso por lei, né? E foi daí que o salário mínimo no Brasil realmente teve um avanço significativo, né? O salário mínimo e aumentou realmente. O salário mínimo hoje no Brasil seria de 570 e poucos reais, e nós estamos hoje aí em 2019 perto de 1.000. Então ele era para ser só 573 e não quase 1.000. Então essa política aí, a elite nossa, ao invés de incentivar e de ver uma certa vantagem, porque um dos pilares do desenvolvimento da economia no governo de Lula foi justamente esse aí. Foi justamente a valorização do salário mínimo, que fez com que girasse a economia no Brasil. Então aqui vocês verem aí, só para não perder o enfoque do nosso vídeo, a nossa elite aqui como ela é, né? Como ela é totalmente inversa da elite americana. Aqui tem outra matéria já com Bolsonaro, o presidente, aonde ele reverteu aí essa regra do reajuste do salário mínimo, né? A gente sabe, todo mundo sabe, que Bolsonaro ele foi eleito e ele não escondia isso não, nem nunca escondeu de ninguém, né? Toda a política dele é toda voltada contra o trabalhador, 100% pró empresariado, né? E a gente sabe que esse tipo de política aí acaba deprimindo a economia. Acaba o próprio empresariado deprimindo a economia e ele também tomando prejuízo lá na frente. Aqui mostra só aquilo que eu confirmei anteriormente. Sem essa política de valorização, o salário no Brasil era para ser apenas R$573, né? O DIESE, quem não sabe, é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. É um órgão, né, muito respeitado, não só pelo patronato, como também, lógico, pelos sindicatos que o compõem. Então esse estudo ele é feito já há bastante tempo, há décadas, né? E o que mostra que o salário mínimo no Brasil ele vem definhando aí ao longo dos anos aí, principalmente, especificamente no período aí dos militares,
onde o salário mínimo reduziu drasticamente seu poder de compra, se tornando aí um dos piores salários mínimos do mundo, né? E que a partir da política de valorização do salário mínimo instituída por Lula, o salário passou a ter uma valorização um pouco maior. Mas ainda assim fica muito atrás mesmo do que realmente o brasileiro precisa para. Então até mais, né? O vídeo ficou um pouquinho longo, eu me despeço por aqui. Geopolítica com JR. Quem gostou, se inscreva, deixa um comentário, que é pra gente estar produzindo, vídeos aqui informativo e de interesse social.